Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Guimarães do canal Direito a Volver e hoje, como prometido, vou fazer um vídeo sobre o Paulo Guedes, mas é claro, como eu falo demais, né, sempre, eu vou dar minhas opiniões em relação ao que o Paulo Guedes propôs na posse dele e a interferência do presidente Bolsonaro positivamente nessas conquistas que o Paulo Guedes fez, né? Porque o ministro faz o que o presidente manda. Então, o presidente deu a ele essas condições para que ele implementasse as medidas que ele tinha em mente e está dando super certo, né? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal. E é muito importante isso aí. Você se inscreve no canal, ele aumenta a visibilidade para as pessoas que nem me conhecem, né? Não têm conhecidos, nesse caso, que poderão ver eventualmente, né? E se você partilhar esse conteúdo com aquele isentão, ou com aquele cara em dúvida, e talvez isso aí ajude a convencer ele que não tem como não votar no Bolsonaro, né? Isso é uma questão básica de inteligência, de um mínimo de raciocínio do que está acontecendo e como é que deu certo com esse cara desse jeito, né? Bom, antes de começar o vídeo, um dos professores do Paulo Guedes na Universidade de Chicago chamava-se Milton Friedman. Ele foi Nobel de Economia. E ele colocou uma frase muito interessante, o Milton Friedman, que mostra claramente por que os governos de esquerda não dão certo nunca. Ele diz o seguinte: se colocarem o governo para administrar o deserto do Saara, vai faltar areia em 5 anos, porque governo não é feito para administrar outras coisas que não sejam coisas típicas de governo, como segurança, saúde, infraestrutura, essas coisas. O governo começa a criar empresas, Petrobras. Isso é um disparate. O governo brasileiro não tem que administrar uma empresa de petróleo, ela tem que abrir o mercado, as empresas vêm para cá, e a empresa, quando tem competição, ela produz mais e melhor e mais barato. Quando ela não tem competição, não tem que se preocupar, o monopólio do mercado é dele. E aquilo ali serve para aumentar, porque ninguém é o dono daquela coisa ali, né? O dinheiro público para as pessoas que não são extremamente corretas, não é dele. Então ele fica à vontade para empregar mais um, bota outro, e aí vai. Então não tem como, né? Não vai dar certo nunca. Bom, quem é o Paulo Guedes? Paulo Guedes, um carioca, que se formou na Universidade Federal de Minas Gerais, de Economia. Depois ele fez mestrado na Fundação Getúlio Vargas, doutorado na Universidade de Chicago, onde ele teve aula com 7 economistas que foram Nobel de Economia. Fundador do Banco Pactual, catedrático, professor catedrático na cadeira de Economia na PUC do Rio de Janeiro, diretor executivo do IBMEC, onde ele dá as coordenadas de ensino, né? Numa das melhores instituições de ensino do Brasil, e atualmente ministro da Economia do governo Bolsonaro, né? No discurso de posse dele, em 2019, ele falou sobre o que o Brasil era, por que chegou no ponto que chegou, e o que ele estava pensando em fazer para que isso fosse corrigido, né? Então, uma das coisas que ele começou a falar, uma das primeiras coisas, foi o seguinte: a imprensa é o quarto poder. A imprensa, como dizia Pedro II, né? Se a imprensa relatar tudo que está de errado, apenas relatar, o povo vai ler e vai decidir o que é certo e o que é errado. Tá? Porque isso é que é a imprensa. A imprensa está aí para informar o fato. Quem julga o que o fato é o povo. Porque o povo é que manda no governo. Aliás, eu repito isso várias vezes, para quem sabe o pessoal do judiciário consegue me ouvir. Eles não são os donos do Brasil, não. Eles são empregados do povo. Quem manda no Brasil é o povo. É você, sou eu, nós que pagamos impostos. Nós somos os donos do Brasil.
não são eles não, tá? Eles são meros empregados e muitos deles são péssimos empregados, né? Lembrando que, agora já é minha inserção, né? O PT quer instituir a censura dos meios de comunicação. Já existe isso aí por solicitação do PT e apoio do STF, que surgiu com uma história de fake news que isso não existe. Então, podem censurar alguém que fala alguma coisa na internet porque eles não gostam ou porque fala mal. Não podem nem associar o pudim de cachaça com aquela facção criminosa de São Paulo. O ministro disse que não pode. Mas por quê? O próprio cara que fez a denúncia lá no Congresso, que foi homologada pelo STF, disse que ele faz. Os caras da facção criminosa disseram que tem uma relação cabulosa com um partido político. A gente não pode falar por quê. Já é uma ditadura, né? Bem, durante o governo brasileiro, as 3 fases que nós podemos ter distintas aí, é o governo democrático militar, onde os generais tentaram industrializar o Brasil, criando empresas várias. Petrobras foi criada antes, mas Eletrobras, todas as Bras da vida aí, porque eles não tinham muita visão liberal da economia. Eles consideravam que proteger o mercado interno brasileiro fosse o melhor caminho. Naquela época podia ser ter uma visão acertada, mas com o passar do tempo as coisas mudam. Então hoje verificamos que a Petrobras hoje em dia é um problema para o Brasil. A gente tem que vender a Petrobras. Apesar do Bolsonaro ter conseguido salvar a Petrobras da falência, quer dizer, quem salvou foi você, brasileiro, que pagou o imposto, né? Mas ele mandou administrar bem, mandou demitir quem não trabalhava. Os vagabundos que estavam no cabide de emprego foram demitidos. Então a empresa começou a ficar enxuta e começou a trabalhar melhor, começou a dar lucro. Mas isso aí é um perigo, porque cai na mão deles, volta para a mesma coisa que estava antes, né? Então, depois disso tivemos 30 anos de governo de esquerda e extrema esquerda, né? Esquerda PSDB, extrema esquerda o lulopetismo. Onde eles começaram a crescer, inchar a máquina. E quando você incha a máquina, você gera custo, né? E com isso você começa a travar o crescimento do país. Nós acreditamos uma coisa contrária. Nós somos conservadores nos nossos princípios de vida, como nós somos contra o aborto, nós somos a favor da família, mas somos totalmente liberais em termos de economia. Nós não queremos o governo em cima das costas do empresário. O pequeno e médio empresário precisa ficar livre do governo para poder produzir e gerar emprego. Quem gera dinheiro, quem faz crescer dinheiro, quem gera riqueza, não é o governo. Quem gera riqueza é o empresário, o cara que gera emprego, é o trabalhador que produz o produto. Isso que gera riqueza. O governo só atrapalha. O governo normalmente só atrapalha, cria regras, cria burocracia, cria impostos, cria problema, dificuldades. E eles têm uma visão muito, muito limitada. Bom, com isso nós pretendemos diminuir e controlar os gastos públicos, né? Essa é a nossa visão de conservadores liberais de economia. Bom, quando existe inflação, a inflação normalmente ela é resultado isso é Paulo Guedes falando, né? Resultado de um descontrole na economia, onde você faz emitir moeda sem lastro de produção. Lembra? Produção gera riqueza, então você pode ter mais meio circulante, que é o dinheiro. Se você tem mais dinheiro na economia sem o equivalente na produção, você gera inflação, porque você não tem justificativa para crescer o meio circulante, tá? E quando o governo de esquerda interfere na inflação, o que eles fazem? Eles congelam, eles tabelam, eles dizem que a mercadoria não pode subir de preço na gôndola, como se isso fosse possível de controlar. Tem 2 possibilidades aí. Ou falta comida na gôndola, ou o empresário vai falir. Porque ele vai comprar uma coisa a um preço, R$10,
vai ser obrigado a vender a 8. Ele não vai aguentar isso aí, ele vai parar. Vai parar de comprar. Qual é a lógica? E o governo, como sempre o governo normalmente de esquerda, faz essas porcarias contra o pequeno e médio empresário, porque para os grandes empresários eles sempre favorecem, né? Muito bem. A única forma de você fazer com que a economia cresça é fazer uma economia de mercado. E a própria competição de mercado faz com que os preços caiam. Por quê? Você tem 3 competidores na mesma área, 4, 5, 6 competidores na mesma área. E aí você começa a produzir alguma coisa. E o seu produto não está vendendo ou porque não é bom o suficiente ou porque é caro demais. O que você faz? Você tenta melhorar aquilo ali e fazer um preço melhor. Aí você vende. Quando você consegue vender, você ganha e pode produzir mais. O outro empresário percebe que ele perdeu um pouco de venda e observa, o cara está vendendo mais. Por quê? Porque ele melhorou, vou melhorar também. Aí ele começa a melhorar a produção, qualificar a produção, tentar diminuir o preço produzindo em escala. O preço cai, o outro também reage. E assim vai, todo mundo vai melhorando, produzindo mais a um preço menor. Essa é a lógica. Com isso, o que acontece? Mais emprego, mais dinheiro na economia, mais produção, mais negócio. Círculo virtuoso. Tá? Cresce a economia, o bolo cresce, todo mundo ganha. A gente não diminui para todo mundo ganhar menos, a gente aumenta para todo mundo ganhar mais. Essa é a nossa lógica. Tá? Ditos pelo Paulo Guedes, e eu concordo com ele 100%. Quem sou eu para não concordar, aliás? O cara é gênio, né? Bom, quando tem inflação, além de outra coisa, um outro efeito perverso, a única pessoa que ganha dinheiro com a inflação é o rico que investe em especulação. Então imagina o seguinte, a sua empregada doméstica, o rapaz que lava o carro no posto de gasolina, ele bota o paletó e a gravata dele e vai no banco Personnalité falar que ele quer negociar as taxas de juros do investimento dele. Ou liga para Nova York e fala para o broker dele em Nova York, olha, vende as ações, isso, aquilo, aquilo outro, e compra não sei o que. Ele não tem como fazer isso. Já o milionário, o que ele faz? O governo está pagando com juros bem altos para poder captar dinheiro um papel seguro. Aí ele vai lá e compra. Para ganhar certo, dali um pouco, muito dinheiro, sem investir um centavo em produção. Esse dinheiro vai servir apenas para pagar juros de dívida que o governo que administrou mal criou essa dívida. E aí todo mundo perde. Ninguém ganha com isso aí, só os ricos. Tá? E veja bem que isso sempre acontece com os governos de esquerda. Você percebeu isso aí? Com o Paulo Guedes, ele falou, comigo o rentista não vai se crescer não. Investe em produção que você ganha. Pode ganhar, pode perder. É um risco. A vida é um risco. Sair de casa é um risco. Dar um passo é um risco. Mas se você não está disposto a assumir riscos, você não é capaz de progredir nunca. Você tem que se arriscar. Você buscar um emprego, você está se arriscando. Você produzir alguma coisa, você está se arriscando. Você tem que tentar. Ficar em casa esperando que tudo aconteça para você, você não melhora, você não progride. Tem que tentar. Tem que se mexer, tem que produzir, pensar, se esforçar, trabalhar. Essa, continua nossa lógica. Muito bem. Teto de gastos que o PT quer tirar. O Lula vive ameaçando a nossa economia para que vai tirar o teto de gastos. Muito bem. O teto de gastos, ele existe porque eles mesmos roubaram tanto que explodiu as contas do governo. As pedaladas fiscais. Muito bem. Para ter o teto de gastos, nós temos que ter parede para segurar esse teto. E o Paulo Guedes propôs que nós fizéssemos reforma da Previdência, que é uma das piores coisas que existem no Brasil, e ainda é bem ruim mesmo depois da reforma, porque o funcionalismo público é o que mais é remunerado, tem vantagens absurdas. O povo é o que menos recebe. Temos que criar uma previdência única para todos os brasileiros, exceto os que trabalham em atividades de risco especiais. Deputado não é especial.
Senador não é especial, ele é apenas mais um funcionário público. Ministro do STF não é especial, ele até tem estabilidade do emprego, ele é mais um. Deveria ganhar como todos os brasileiros e ter aposentadoria igual a todos os brasileiros. Quer ganhar mais? Paga por fora, como os brasileiros fazem, os que podem fazer isso, né? Então tem que melhorar a base para que todo brasileiro menos capacitado, que tenha tido menos remuneração, receba um salário decente, de acordo com a possibilidade do governo de pagar, e quem quer ganhar mais, que pague por fora, a aposentadoria é privada, né? Então ele fez previdência, privatizações e redução ou simplificação de impostos, né? Que é uma coisa fundamental para que a gente tenha uma economia saudável. Nós estamos aí já com 15 minutos de vídeo e eu vou parar por aqui porque ainda tem muito assunto para falar, tá? Para não ficar muito longo, muito cansativo, eu vou parar aqui nos nossos 16 minutos agora. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Não percam a fé no Brasil. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.